Olá, graça e paz. Essa é a 71ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nesta semana, terminamos o livro do profeta Jeremias, um dos grandes livros de profetas da Bíblia, né? Do capítulo 45 até o 52, nós temos o seguinte. No capítulo 45, uma mensagem de conforto a Baraque, o escrevente do profeta, né? Aquele que registrava as palavras do profeta. No capítulo 46, uma profecia da derrota do Egito pela Babilônia. No 47, uma profecia contra a Filístia. No capítulo 48, uma profecia contra Moabe. No capítulo 49, uma profecia contra Amon, outra contra Edom, outra contra a Síria, né, que é chamada de Damasco, a sua capital. Uma contra Quedar e outra contra Elão, totalizando aí, né, um grupo de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito profecias contra 8 povos diferentes, apontando onde cada um vai também sofrer o castigo do Senhor, né? Deus vai dar castigo para cada um deles, mas alguns deles, você vai anotar na sua leitura, terminam com o último versículo dizendo assim: mas mudarei a sorte desse povo no último dia, né? No último dia mudarei a sorte. Tá? Alguns deles têm essa pequena nota, quase um pós-lúdio ali de esperança, né, de uma palavra de restauração de Deus para o futuro. Né? No capítulo 50 e 51 tem uma longa profecia contra a Babilônia, né, ocupando os 2 capítulos. E por fim, no capítulo 52, o relato da queda de Jerusalém perante o exército babilônico. Meus destaques nesse finalzinho do livro, em primeiro lugar, para Baruque. Né? Baruque é filho de Nerias, filho de Maazéias, que aparece lá no capítulo 32, 12, né, a linhagem dele, que tem algumas passagens aí em que ele ganha algum protagonismo. Né? No capítulo 36, o profeta está preso e Baruque, então, escreve num livro as palavras ditadas pelo profeta, né, que o Senhor havia revelado, aquilo que o Senhor havia revelado ao profeta, ele escreve no livro e, por ordem do profeta, vai até um lugar público e começa a ler aquilo para o público, né, para todos, correndo inclusive risco de morte. E ele então, né, tem lá um grupo de cidadãos interessados que vai e ajuda e tudo mais. Mas o rei manda queimar o original, o livro, né? E Baruque então reescreve tudo, né? Escreve o livro inteiro completo ali na mão, né? Escreve uma segunda edição, vamos dizer assim, das profecias de Jeremias. No capítulo 43, ele foi sequestrado para o Egito, junto com Jeremias, né? A gente já viu lá na semana passada, eu mencionei que havia um grupo de cidadãos lá de Jerusalém que foram deixados pelos babilônicos na cidade, mas que eles ficaram com medo de um retorno mais violento ainda dos babilônicos, falaram assim, vão fugir para o Egito. E Jeremias diz, não façam isso, Deus está mandando vocês ficarem. Eles falam, não, então você vem com a gente. Arrastaram o profeta, arrastaram Baruque junto nessa. No capítulo 45, aparentemente, parece que o Baruque estava sonhando coisas novas, coisas grandes, aí talvez se tornar célebre por estar sempre ao lado do profeta de Deus. E aí lá no capítulo 45, que é uma carta, né, que Jeremias manda para o seu amanuense aí, diz lá, né, no versículo 5, não procures grandezas, né, ou seja, não deixe seu coração ser tomado por isso, porque o resultado disso aqui não vai ser bom, né? Eu não vou me tornar famoso, não vou ganhar a honra do público, né? Vou ser fiel a Deus, mas eu vou ter um destino muito ruim, né? Você está me acompanhando nessa. Então não espere coisas bonitas aí pela frente. Mas também, ali no capítulo 45, Deus promete a ele, por causa dos seus serviços, da sua fidelidade, promete a ele que ele vai ter a sua vida, né? Ou seja, a invasão vai acontecer e tudo mais, mas ele vai sobreviver. Isso Deus promete para ele. Então nós vemos Baruque aí como um instrumento de Deus na sua obra, né, do Espírito de Deus, na sua obra maravilhosa de inspiração e preservação das Escrituras. Né? Porque assim, nós cremos que Deus agiu de uma maneira especial nos profetas, nos homens, nos seus servos que escreveram os textos bíblicos, de maneira que eles escreveram aquilo que Deus queria exatamente. Mas isso não basta, porque afinal de contas, Moisés escreveu 3.500 anos atrás.
O que ele escreveu não chega até mim. O que chega é a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia e assim por diante. Mesmo cartas dos apóstolos, não temos nenhum original. Mas nós temos esse trabalho de Deus de fazer com que as suas palavras fossem registradas, preservadas no meio do povo de Deus, mesmo numa época como a de Jeremias, né, em que o povo não queria ouvir a palavra de Deus, ainda assim um remanescente chegava lá e preservava aquela palavra escrita para as próximas gerações. E, portanto, o Espírito, para poder falar a todas as gerações de crentes, o Espírito tinha que inspirar aqueles que iam escrever, para que eles escrevessem exatamente o que precisava ser escrito, mas ele também precisava de conduzir aqueles que iam preservar o texto bíblico no decorrer dos séculos, para que ele pudesse chegar, esse texto pudesse chegar até nós. Então, nós temos aí na história de Baruque um pouco dessa obra do Espírito Santo, porque é ele que é o responsável por tudo isso, né? Uma obra maravilhosa visando a direção e o bem da igreja, né? Segundo destaque é histórico. O nosso texto aí fala da Batalha de Carquemes, que inclusive tem registro fora da Bíblia nas crônicas de Nabucodonosor. Então, se você for lá no Museu Britânico, tem lá, né, umas tabuletas lá de Nabucodonosor, chamadas Crônicas de Nabucodonosor, onde ele conta suas histórias, suas conquistas, e está lá registrado tudo isso que eu vou contar aqui para vocês, que está espelhado no texto bíblico, tanto em Jeremias quanto lá em 2 Crônicas, né? Então a história mais ou menos é a seguinte: quando Nínive, que é a capital da Assíria, Nínive foi invadida pelos babilônicos e seus aliados, os assírios, né, aqueles que eram os grandes poderosos antes da Babilônia crescer, né, aqueles que haviam derrotado o reino do norte lá em Samaria, né, os assírios, eles foram invadidos a sua capital, 612 a.C., pelos babilônicos, e eles então se refugiaram numa cidade chamada Harã. E aqui vai ser a nossa capital agora, né? Esquece Nínive, já perdemos, estamos em Harã. Mas Harã também foi capturada pelos babilônios, eles foram avançando em 609. 3 anos depois, eles chegaram lá. E aí então os restantes lá dos assírios foram obrigados a se reagrupar numa outra cidade chamada Carquemes, uma cidade que era de domínio assírio, mas ela ficava já na região do Eufrates, mais perto ali da Babilônia. Mas, naquele ano, Faraó Neco II, Neco também aparece no texto bíblico, Faraó Neco, Faraó Neco II, esse é o nome, né, o nome oficial dele, fora dos textos bíblicos, né? Ele se alia ao rei assírio. Então, seguinte, a Síria está sendo atacada pela Babilônia, né? Então, a Síria aqui, Babilônia aqui. Babilônia ataca a Síria perde a guerra, mas o faraó aqui resolve dar uma força para os assírios. Por que isso? Porque, claro, a Babilônia é um poder em ascensão, o Egito quer manter a sua posição de grande potência, ele prefere se aliar ao rei assírio Assurbanipal II. Então, junta as forças de Neco II aqui do Egito com Assurbanipal II da Assíria, juntam as forças, os exércitos, né? Esse aqui já bastante combalido, juntam as forças e vão atacar ou contra-atacar a Babilônia, né? Só que há um problema aí. O rei Josias lá de Judá, né? Ele resolve barrar a passagem do exército do Egito, né? Judá está aqui no meio, então o Egito tem que fazer essa caminhada aqui, e ele então encontra as forças de Josias, e eles batalham nesse mesmo ano de 609, uma batalha chamada Batalha de Megido. Josias é derrotado, é morto, e Neco II segue o seu caminho para se juntar a Assurbanipal II da Síria, e esses dois exércitos então cruzam, né, o rio lá e vão, né, querendo contra-atacar Nabucodonosor e seu exército. Mas não conseguem nem retomar a cidade de Harã e batem em retirada e chegam até Carquemes, né? E lá são derrotados pelo exército de Nabucodonosor. Então, todo esse movimento não consegue nada. Nabucodonosor e seu exército são muito poderosos e
resistem a qualquer tentativa, né? E com essa batalha de Carquemes, a Assíria, né, deixa de existir, acabou a Síria, esse império, né, não vai ser mais uma potência, né, daí em diante. E o próprio Egito vai demorar muito tempo para voltar a ter uma força significativa. Também fica bastante prejudicado ali naquela região. A Babilônia, que vai ser o grande poder, a grande potência nesse momento, mas também não dura muito. Então ela tem o seu pico em 605, né, alguns aninhos depois ela já está ali dominando toda aquela região, mas seria derrotada por uma aliança entre os persas e os medos, sob o comando de Ciro, em 539. 539 começa então esse grande império de Ciro, né, o Império Persa, e em 538, no ano seguinte, Ciro então faz um decreto dizendo assim, olha, os exilados podem tudo voltar para suas terras, inclusive os judeus, podem voltar para a Judéia, podem voltar para Jerusalém, reconstruir sua cidade, pode ir lá, não tem problema nenhum. Que é a história de Esdras, Neemias, né? Isso tudo vai acontecer nas nossas leituras, aí nós vamos passar por lá, né? Mas já vimos isso lá em 2 Crônicas, quando nós lemos Crônicas. A última coisa que Crônicas diz é exatamente isso. Ciro, no seu primeiro ano, faz um decreto dando retorno para os judeus, né? Isso em 538. Então, toda essa história aí começa lá em 512, quando os babilônicos invadem os assírios, né? Invadem Nínive, e vai terminar lá em 538, quando Ciro, já depois de ter vencido a Babilônia, devolve esse povo para a sua terra. Com essas duas observações, com essas duas notas, né, com essas duas observações, com esses dois destaques, eu também fiquei aqui pensando em como tudo isso nos fala de um Deus que está no controle, né? Um Deus que está no controle tanto para punir os mais poderosos, quanto também para preservar os mais anônimos dos seus servos. Né? Um Baruque lá que ninguém nem ia saber que existia, mas ele aparece ali só para mostrar o quanto Deus é cuidadoso com os seus servos. Conosco, né? Que bom. Boas leituras, boa semana e até a próxima.